Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria do Blogs e Livros e hoje vou falar de Santos Dumont. Quem foi Santos Dumont? Quais os seus segredos? Eu vou falar deste livro aqui, O Homem com Asas, de Arthur Japin. E eu estava pensando em fazer este vídeo há bastante tempo e eu resolvi hoje por um motivo específico. Eu estou pensando há algum tempo em ir embora do Brasil. E muitas pessoas estão indo embora do Brasil. Estão achando que o Brasil não vale mais a pena e que o Brasil é um país perigoso. Hoje, Jean Willis, deputado federal do Rio de Janeiro, resolveu sair do Brasil, abandonar o seu mandato porque ele está sendo ameaçado de morte e porque ele teme realmente perder a sua vida. Então me veio a pergunta, a gente quando sai do Brasil deixa de ser brasileiro? Esta pergunta tem a ver com esse livro e eu vou explicar isso daqui a pouco. Neste livro, o Arthur Japin faz um romance. Ele não faz como muita gente fez, que se limita a contar as invenções de Santos Dumont. Ele tenta mostrar o Santos Dumont humano, as paixões que ele viveu, a vida íntima de Santos Dumont. É por isso que vale a pena ler esse livro. A pergunta que você está fazendo, logo eu vou responder. Mas eu vou contar alguns fatos curiosos desse livro, não todos, porque eu não vou fazer resumo e fica muito chato. Ele começa falando de um médico que roubou o coração de Santos Dumont quando ele havia morrido. Ou seja, fez uma autópsia e roubou o coração. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que Getúlio Vargas ia explorar politicamente a morte de Santos Dumont. E ele sabia que Santos Dumont não concordaria com isso. Escondeu o coração de Santos Dumont como um ato político contra o ditador daquele momento, que era Getúlio Vargas. Um começo extraordinário. Ele nasceu em Minas Gerais, numa cidade pequena, mas depois foi para Ribeirão Preto, porque o seu pai comprou uma fazenda de café e era a fazenda mais avançada, mais mecanizada que existia no Brasil. Seu pai era um francês, sua mãe uma brasileira. Ele foi provavelmente o homem mais rico, o cafeicultor mais rico do Brasil naquela época. O Santos Dumont, desde pequeno, já sabia andar de trator e já estava aprendendo, já aprendeu logo cedo a mexer com as máquinas. Ou seja, quando a gente tem um desses gênios da humanidade que criam coisas novas, geralmente tem um ambiente muito favorável para acontecer isso. E foi o caso de Santos Dumont. Ele tinha dinheiro, ele tinha o apoio do pai e ele nasceu numa fazenda em que ele podia, inclusive, ter tempo para se dedicar às suas coisas, as coisas que davam curiosidade a ele. Quando ele vai a São Paulo, já adolescente, ele viu um balão, um homem que fazia um espetáculo em um balão. Então ele começou a ter esse desejo de voar em balões. Seu pai ficou doente, resolveu voltar para a França para se tratar na França, e o pai dele também achou que ele deveria ter a formação dele na França. A gente pensa que ele criou aviões, mas inicialmente eram balões. Aí ele percebeu que não era possível controlar os balões e ele criou, sim, ele inventou o dirigível. Um balão que tinha o formato de um charuto, que tinha um motor a gasolina, que tinha um leme, então que podia ser controlado. E isso não era apenas Santos Dumont que fazia naquela época, eram vários que faziam. Mas ele foi o mais bem sucedido, tanto que numa determinada época resolveram inventar um concurso de quem conseguia sair de um determinado ponto e dar a volta na Torre Eiffel e voltar em 30 minutos. E o Santos Dumont foi quem conseguiu fazer essa proeza. Alguns invejosos tentaram tirar o prêmio dele, atestando, mudando as regras de última hora, mas no fim ele conseguiu provar e ganhar um prêmio em dinheiro naquela época, embora ele não precisasse de dinheiro. Ele falou, não, eu preciso agora inventar realmente um avião, algo que seja mais pesado do que o ar e que voe por conta própria. Então a primeira invenção dele nesse sentido foi uma mistura de dirigível com um avião, porque foi uma transição entre uma coisa e outra. Então ainda não era o avião, mas ajudou ele a criar o avião.
E por fim ele cria o 14 bis e ele consegue voar, ficar alguns metros acima do solo e fazer um percurso curto, mas controlado e com autonomia. Quem pensa que a vida do Santos Dumont foi fácil, está muito enganado. Ele caiu inúmeras vezes. Foram vários acidentes, nenhum muito sério, senão ele não teria continuado, mas assim, ele caiu em cima de prédios, ele caiu em cima de árvores, ele descia da árvore para uma corda. Ele se tornou uma figura muito popular em Paris na sua época. Porque de tanto voar pelos céus de Paris, ele era muito, muito conhecido. Ele saía em jornais, saía em revistas, e todo mundo conhecia a cara de Santos Dumont. E de repente as pessoas viam ali ele passando, olha, Santos Dumont ali está passando. Seguiam os dirigíveis de Santos Dumont para ver até onde que ele ia. Havia um escritor muito famoso, Émile Zola, e alguém disse para ele, olha, você é muito famoso, você é muito popular. Ele falou, eu sou famoso, mas até agora eu não vi ninguém fazendo biscoitos com a minha cara. Porque nessa época estavam fazendo biscoitos com a cara de Santos Dumont. E todo mundo comprava esses biscoitos, para você ter uma ideia da popularidade de Santos Dumont. Mas a sua vida íntima, como é que foi? Esse escritor, quando veio aqui para o Brasil, para o lançamento deste livro, foi questionado pelos jornalistas. Os jornalistas estavam com uma certa má vontade, ele percebeu. Aí eles perguntaram, mas por que você disse no seu livro que Santos Dumont era gay? Ele praticamente não soube o que responder, porque, olha, a gente tá, uns fatos são inegáveis. Santos Dumont nunca casou, nunca teve uma mulher conhecida e, segundo este livro, se envolveu com um homem em Paris e teve esse relacionamento em grande parte da sua vida. O autor é de uma extrema sutileza ao narrar como foi o relacionamento de Santos Dumont com este cara, que também se chamava Albert. Não era Alberto, mas era Albert. Ele se baseia em fatos conhecidos, em fatos verdadeiros. Então, ele não iria inventar fatos que não existiram. Ele pode inventar diálogos, ele pode inventar situações, mas ele não pode inventar fatos irreais. Então ele está se baseando nos fatos reais de vida e de morte do Santos Dumont para criar este romance e este relacionamento. Por isso que ele é tão convincente. Um fato curioso é o seguinte: as pessoas falavam de Santos Dumont lá na França. Os jornais muitas vezes comentavam o jeito de Santos Dumont, o jeito afetado, o fato dele não ter nenhuma mulher, o fato dele não ser casado. Sabe o que Santos Dumont fez quando começaram a falar muito esse tipo de coisa? Ele começou a tricotar em público, porque ele sabia tricotar. Ele tinha aprendido com a mãe dele desde criança. Ele começou simplesmente a tricotar em público. Olha só a resposta que ele deu, se não era também uma indicação de como ele realmente era e de como ele se sentia. Ele não estava nem aí porque as pessoas diziam. Ele queria ser quem ele era e ele de fato foi, porque ele nunca se casou, nunca tentou criar uma história para disfarçar o que ele realmente era. Então, a resposta: Santos Dumont era gay? Sim, ele era gay, pelo menos de acordo com esse autor. E devo dizer o seguinte, esse autor, Arthur Japin, tem inúmeros romances, é muito respeitado na Holanda, esse autor é holandês. A tradução desse livro, de Cristiano do Amaral, é muito legal, muito boa, vale a pena ler. E a pergunta que eu fiz inicialmente, a respeito de deixar o Brasil. Bom, Santos Dumont saiu do Brasil, porque obviamente ele não teria conseguido inventar o avião aqui no Brasil. Ele precisava de pessoas que soubessem, que tivessem as técnicas, ele precisava estudar, ele precisava de um ambiente favorável a isso. Então, eu acho que ao sair do Brasil,
Ninguém deixa de ser brasileiro. Se a pessoa saiu é porque ela precisou sair. Se eu precisar sair, eu vou sair. Eu não vou ser menos brasileiro, porque a minha cultura está formada. E Santos Dumont nunca deixou de ser brasileiro, voltou para o Brasil, morou a maior parte do tempo aqui. Eu visitei em Petrópolis a casa de Santos Dumont, que é uma casa simplesmente fantástica, porque ele criou nessa casa um apartamento moderno, um apartamento compacto, um determinado móvel tem várias funções, ou seja, ele criou um apartamento que naquela época não existia. E para vocês terem uma ideia da riqueza da vida dele, há muitas personagens históricas aqui no livro que participam, que foram amigos de Santos Dumont. Por exemplo, Sarah Bernard, a princesa Isabel e o marido dela, Conde d'Eu, e uma série de figuras políticas da época, uma série de pessoas importantes, outros inventores, jornalistas. O Brasil é bem mais do que este território. O Brasil é aquilo que nós temos dentro de nós. E nós podemos sair do Brasil, nós podemos voltar para o Brasil e vamos continuar sendo brasileiros. E o que importa é o que a gente cria a partir da cultura que nós temos. Então, Santos Dumont teve seus motivos para sair do Brasil. Assim como agora Jean Willis está tendo seus motivos para sair do Brasil. E o Brasil continua. E nós continuamos sendo brasileiros. Era isso que eu tinha a dizer. Não se esqueça de dar o seu joinha. Tchau.